Olá, bem-vindo ao canal Beleza em Alta, meu nome é Natália e hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço um alongamento utilizando o extensor molde russo. Ele é um extensor muito parecido com a TIP e muito semelhante também ao molde F1. Vamos conhecer mais um pouquinho sobre ele? Oi pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês como eu faço a minha extensão no molde russo. Vou mostrar a aplicação do molde, como é feita a escolha certa do molde. Começa sempre com a higienização da unha. Eu utilizo o álcool 70 para poder estar fazendo a higienização da unha. Eu tiro todo e qualquer resíduo que esteja por cima dela. Depois de fazer a higienização, eu venho com a minha espátula, afastando um pouco mais essa cutícula. Depois de ter feito isso, eu venho com a minha broca 718. Ó, sempre de estar pegando do meio para a lateral da rotação. Mudo a rotação. Venho do meio para a lateral da rotação que eu estou. Levanto essa bolsinha da área da cutícula. Não estou pegando na unha natural, somente na bolsinha da cutícula. Venho levantando. Rotação sempre baixa para fazer isso, para não queimar a pele da cliente. Limpo. Sempre levantando a cutícula, nunca para baixo, porque o que eu quero é levantar essa bolsinha. Então, eu limpo levantando. Venho com o meu alicate ou com a tesourinha. Aqui eu vou utilizar a tesourinha. Porque eu quero tirar só algumas pelinhazinhas que subiram. Limpo bem. Venho novamente com a minha broquinha 718 para poder fazer a preparação da lâmina. Venho com ela sempre no sentido da unha. Não coloco força, somente tiro o brilho. A área da cutícula já foi feita. Pronto. Limpo novamente. Tá vendo? As ranhuras são bem superficiais, que é o que eu preciso. Sem força, tirei somente o brilho da lâmina. Venho higienizando novamente. Seco bem. Eu tô usando esse algodão, mas normalmente eu utilizo o algodão prensado. Eu não tô com ele aqui, então eu tô utilizando esse. Então, tem que estar prestando muita atenção pra não ficar esses fiapinhos, ó. Não pode deixar ele ficar na unha. Preparação mecânica feita. Agora eu vou para a preparação química. Preparação química, eu sempre utilizo o pH, que é o desidrate. Passo em toda a lâmina, espero secar. Eu gosto de vir com primer também. Depende da unha se você vai usar o primer ácido ou sem ácido. A minha eu tô utilizando o primer sem ácido, ela não necessita de um primer ácido. Normalmente, unhas que utilizam primer ácido são unhas mais oleosas, unhas roídas, não é o caso da minha. Ele não seca, tá bom? Não precisa ir pra cabine por enquanto e ele também não seca. Toda essa preparação química eu não encosto na minha pele, não encosto na área da cutícula, não encosto nas beiradas. Em seguida, eu venho com o gel base. Chego bem pertinho, mas não encosto na área da cutícula. Passado em toda a lâmina.
Tá vendo aqui, aqui, vai pra cabine 30 segundos. Voltando da cabine, passou-se os 30 segundinhos, agora a gente faz a escolha do molde. Aqui eu tenho 3 numeração de molde para poder estar dando o exemplo para vocês. A primeira numeração é a número 4. A segunda é a número 3. E por último, numeração número 2. Como vocês podem ter percebido, quanto menor a numeração, maior é o molde. Tá vendo? Quanto menor a numeração, maior o molde. Como eu sei qual o molde certo para estar usando na minha unha? Vou mostrar para vocês agora. Vou começar com o molde número 4, que é o menor de todos. O molde número 4, quando eu encaixo ele na minha unha, eu pego sempre aqui do meio para eu ter um encaixe perfeito e certeiro. Quando eu pressiono ele, encaixo ele certinho de cima, tá vendo? Bem no meiozinho da unha. Quando eu encaixo ele certinho e eu olho a lateral, de lateral a lateral, ele tá certinho. Ele tá certinho. Aí você pensa, pronto, é esse. Esse é o molde que eu vou usar. Não, ele não é. Por quê? A partir do momento em que ele encaixa certinho na sua unha de ponta a ponta, ó, tá vendo que ele faz uma pressão a mais até em cima? Essas laterais aqui pode ocorrer quebra. Esse ponto aqui, ele fica muito sensível, então na hora que você vai destacar o molde, pode acontecer de já quebrar ali na hora, já causar dente. E não é isso que a gente quer. Não é isso que a gente quer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um molde que encaixou perfeitamente, que no meu caso é o molde número 4. Eu vou pegar um molde menor, ou melhor, um molde da numeração menor. Porque quanto menor a numeração, maior o molde. Eu preciso de um molde um pouco maior que esse só. No caso, um número menor, que seria o número 3. Vou pegar o molde número 3 e vou medir para vocês verem. Quando eu coloco ele centralizado no meio, pressiono e vejo as laterais, ele fica um pouco maior, tá vendo? Essa lateral e essa lateral também, ele fica um pouquinho maior. E é esse que a gente vai escolher, sempre um número menor, no caso, um molde maior, né? Um número menor do que o que encaixou perfeitamente na nossa unha, ou na unha da cliente. Esse é o molde correto para essa unha aqui minha. E assim é feita a escolha do molde. Próximo passo, acoplação. Eu gosto de acoplar sempre no número 2, aqui, ó. Tá vendo? Essa partezinha aqui, ó. É aqui onde eu meço a minha unha. Eu pego a parte do crescimento dela, coloco o molde, número 3, que são 3, tá vendo, ó? 1, 2, 3, 3 risquinhos. Vou pro número 3, ficou muito perto da área da cutícula e ficou desconfortável. Então, eu não gosto dele. Vou pro número 2 e tem o número 1. O número 1, o que acontece com ele? Quando eu coloco no número 1, a minha unha, se você olhar aqui na lateral, ela sobe bem aqui na pontinha, desse lado e desse lado. E tem algumas clientes onde o ponto zero dela não começa na mesma direção. Um ponto zero começa aqui e o meu outro começa aqui. A mesma direção, os dois. Mas tem cliente que 1.0 começa aqui e o outro começa aqui em cima. Então, eu uso essas riscas aqui como parâmetro para poder fazer nas outras unhas também. No meu caso, eu tenho que usar o número 2, porque essa lateralzinha aqui minha é comidinha. Então, meu ponto zero, na verdade, não é aqui em cima, ele é um pouquinho mais para baixo. Então, para poder pegar tudo, eu sempre começo no número 2. As outras unhas, quando eu for fazer, é a mesma coisa. Número 2, e assim vai indo.
Higienizo o molde antes de usar ele, para ter certeza de que não vai nada indesejado pro alongamento. Começo agora a aplicação do gel. Pego o tamanho que eu quero nessa primeira riscazinha aqui. Passo uma camada fina. Passada uma camada fina, eu venho. Coloco nas laterais. O meu, eu vou ter como ponto de referência esse meio, esse segundo aqui. Então, eu venho dele e acrescento gel aqui, nessas minhas laterais aqui. Só um pouquinho. Venho com mais um pouquinho e acrescento aqui. Feito isso, eu venho com a minha cabinezinha de mão e vou secar. Ou, se você preferir, você pode colocar na sua cabine mesmo. Por que que eu tô fazendo isso? Porque que eu estou secando uma camadinha antes de acoplar na unha. Tô fazendo um reforço ali naqueles cantinhos. Porque aqueles cantinhos eu não quero que quebre, não quero correr o risco. Mesmo sendo um molde um pouquinho maior, eu ainda tenho que fazer uma pressão para ele ter um encaixe perfeito na parte de cima da minha unha. Eu não quero que as laterais ocorra de ficar fina por causa disso. Sequei. Vou vir com mais um pouquinho. E vou montar agora a minha estrutura. Aqui, essa bordinha, eu não vou mais trazer. Eu sequei aqui, então eu só vou dar uma molhadinha com o pincel, essa parte que eu sequei. Mas eu não vou mais trazer gel pra cá. Porque na hora da acoplagem, eu não quero que transborde. Então, eu fiz aqui a minha camadinha de reforço. Sequei. Coloquei mais um pouquinho de gel e agora eu vou acoplar. Levanto o molde, tá vendo? Aqui essa parte, levanto o molde, centralizo e aí eu abaixo. Deixei uns segundinhos debaixo da cabine. Eu venho, agora olho aqui por baixo. Vi que tá faltando um pouquinho de produto, venho e coloco mais. Assim como faltou um pouquinho de produto, às vezes pode acontecer de ter excesso. Aí você só vem e tira, porque normalmente ele ainda continua mole na parte de baixo. Tudo certo embaixo. Cabine 120 segundos. Dado o tempo da cabine, venho, aperto a beira, não precisa de muita força. Ponto zero e a beira. E ele fica dessa forma.
Daqui, se você quiser, caso não tenha ficado um degrau aqui, você já pode vir montando a sua estrutura. E vem fazendo o pontinho de tensão. Fiz uma camadinha memória. E eu já vou vir direto com o meu ponto de tensão. Mando pra cabine 120 segundos. 120 segundos na cabine. Vem higienizando novamente, pra poder tirar toda essa goma que fica por cima e a que fica por baixo. Se você observar bem, a curvatura já está feita. Não precisa de presilha. Às vezes precisa, nesse caso eu preferi não utilizar. E o lixamento é mínimo. Sempre começamos lateral. Base. E ponta. Agora eu venho lixando toda essa estrutura, pra poder deixar no formato que eu quero. Em seguida, venho de novo com a minha broquinha 718, fazendo novamente a área da cutícula, mas dessa vez nivelando para tirar qualquer resquício de gel, excesso de gel que tenha ido para lá. Poder nivelar para não ter nenhum tipo de descolamento ou infiltração mais para frente, seguindo o mesmo passo a passo da preparação da cutícula lá inicialmente. Coloca a broquinha no meio,
vai para a rotação da esquerda, broquinha no meio, rotação da direita. Agora aqui eu venho com a broquinha de cerâmica, fazendo a parte de baixo. Ela já ficou bem nivelada, mas como houve o lixamento na base, então eu venho dando como se fosse uma afinada nas laterais, para poder disfarçar a grossura que fica o alongamento, porque é só uma ilusão de ótica. Na verdade, não tem nada fino, tá bem estruturado, é uma estrutura de certa forma grossa, então a gente dá essa disfarçada. Depois que eu termino, eu venho novamente higienizando com álcool ou PrEP, fica da sua preferência. Tiro todos os resíduos, todo o resquício de pó para poder estar enxergando o alongamento e dar continuidade no procedimento. Depois de lixado e higienizado, vim com a buffer, tirando todas as saliências que podem ter ficado. Higienizo novamente para ver se tá bom. Depois de verificar tudo bonitinho, eu venho com o meu top coat. Eu gosto sempre de passar o top coat com um pincel, sem ser o dele. Porque se acontecer de houver contaminação por pó, eu consigo estar limpando esse pincel, higienizando ele e não levando ele de novo pro top coat. Assim acontece também de não escorrer o top coat, que às vezes tem uns top coats que são um pouco mais grossos. Não fica excesso. Eu consigo levar até melhor para a área da cutícula, sem encostar na pele. Cabine 120 segundos novamente. 120 segundos, saída da cabine, venho, hidrato agora a cutícula. Ela fica bem ressecada por causa de todo o lixamento, de todo o pó, faz bastante diferença. Cutícula hidratada, finalizado. Não quero esmaltar, não quero decoração, e assim ela fica finalizada. Curvatura por baixo, sem excesso. Prontinho.